Alô, galera do peixe! Aqui é o Santista Ranzinza, iniciando o vídeo, minutos após a vitória de Santos 2, Remo 0, ou perdão do trocadilho, Neymar 2, Remo 0. Este é o logotipo do comentário. Pois bem, é o seguinte, eu acho que a escalação foi mal feita no início da partida. Eu não consigo conceber o Santos jogando contra um time que tecnicamente é inferior em todos os aspectos em relação a ele, na sua casa, na Vila, sabe, com dois volantes absolutamente marcadores e que não tem nenhuma qualidade ou característica de jogo, né? Isso pesou demais, porque a bola não saía da zaga, era zaga e volante, volante e zaga, zaga e volante, volante e zaga. E aí cometi os mesmos erros do trabalho anterior. Bola longa, lançamentos esporádicos a esmo para o Rony correr. Não é. Você poderia ter feito um meio de campo, o Cuca poderia ter feito um meio de campo um pouquinho mais criativo. Você tinha um bom tempo, né? Você tinha um bom tempo para colocar, você tinha o Roleiser que até agora não disse a que veio, é uma decepção, mas é um cara que sabe jogar, que tem qualidade para jogar. Eu achei um volante muito pesado. Eu achei também que o Santos sentiu muito a parte psicológica do jogo, né? Às vezes dava para perceber e assistir na partida que a bola às vezes queimava nos jogadores do Santos, né? Eles tinham medo de arriscar, eles tinham medo de fazer passes mais longos, eles tinham medo de tentar algo diferente. E quando você joga com um time que só especula ofensivamente, não tem nenhum interesse em atacar, como no caso do Remo, que veio para não perder, essa é a verdade. Especular o empate. Talvez tentar aproveitar um erro coletivo individual do Santos, fazer um gol e se fechar. O que você tem que fazer? Você tem que fazer jogadas individuais, você tem que fazer um contra um, você tem que enfiar uma bola num ponto futuro que ninguém espera, você tem que ser criativo, acima de tudo, para quebrar essa marcação, né? Então, eu senti o Santos muito preso no começo do jogo. E o Remo mais inteiro na partida. Tanto que a primeira defesa foi do Brazão. O goleiro do Remo sequer sujou o uniforme. Essa é a verdade. Um mero espectador do primeiro tempo. Houve alguns momentos em que o Santos pressionou, tentou de maneira mais efusiva no primeiro tempo. O Remo se colheu um pouco. Mas a rigor, faltou muita criatividade. Muita criatividade. E aí entra um cara que, apesar do pacote Neymar, e todos sabem como é o pacote Neymar, eu discordo totalmente desse pacote. Eu continuo dizendo, é um cara que continua desrespeitando o Santos Futebol Clube, desrespeitando o contrato que tem com o clube, desrespeitando a sua torcida. Vocês podem falar o que vocês quiserem, mas é o meu pensamento, o pensamento do criador do canal Santista ou Ranzinza, sabe? E aí ele acha uma enfiada de bola. O seu Tassiano teve a capacidade e a qualidade de entender o ponto futuro dessa enfiada de bola, se posicionou bem, dominou a bola com qualidade e finalizou com qualidade 1-0. Aí o Santos se assentou um pouco mais na partida, essa é a verdade. Deu até uma condição mental, psicológica melhor no jogo. E aí foi.
Segundo tempo, não foi muito diferente do primeiro, não. Defensivamente, gostei, como gostei do jogo contra o Cruzeiro. O Santos sofre muito pouco na mão do Cuca defensivamente. O Lucas Veríssimo é um cara que é um zagueiro acima da média. Um zagueiro que todo time tem que ter. É um cara que faz. O Luan Pérez, que é um zagueiro mediano, e que vinha em péssima fase. E é um jogador médio para baixo, embora eu acho que ele tenha alguma qualidade para jogar mais. Mas você vê que o futebol dele cresce, né? O futebol dele cresce por quê? Porque ele tem um cara que escora o futebol dele, né? Então isso ajuda. Para um zagueiro mediano, ter um cara jogando ao lado dele, desse nível, ajuda, né? E aí melhorou defensivamente, o Remo não teve a facilidade que os outros tiveram em relação à nossa defesa. Defensivamente gostei, ofensivamente precisa ainda evoluir muito, muito, na criação de jogadas e criatividade mais ainda. Eu até estou um pouco decepcionado, porque eu esperava mais nesse sentido do Cuca. O Cuca teve muito tempo para trabalhar, muito tempo para trabalhar. E agora é pauleira, é jogo quarto e domingo. Então é isso aí, foi uma vitória justa, merecida. Poderia ter feito mais, poderia ter criado mais, poderia, pela situação do adversário, o nível do adversário. O Neymar, como o Cuca disse na entrevista coletiva, ele tem que jogar onde ele tem que jogar. Hoje ele é um meio armador. Ele não pode, como aconteceu com o treinador, vir buscar a bola da zaga, dos volantes, do meio. Ele tem que estar o mais próximo à área possível. A bola tem que chegar nele, para ele achar uma enfiada de bola, dar uma assistência, fazer uma jogada individual para o companheiro. Ali ele tem que jogar. Entre a meia-lua da área e próxima área. E também não enfiado na área. Ele tem que jogar. Pela condição física dele, por não ser mais o mesmo, e jamais ele será mais o mesmo que foi antes, aí ele tem que jogar. Eu tô falando fisicamente, porque de bola é incontestável que ele sabe, né? E é isso. Realmente. Agora, também não precisava, né, Neymar? Porra, cartão amarelo, idiota, besta. Aliás, o árbitro fraquíssimo, hein? Disciplinarmente muito fraco. O arbitragem de campo hoje, agora há pouco, muito fraco. Cartão amarelo que poderia ter sido evitado. Aí vai virar polêmica, né? Vai virar polêmica. Aí aquela questão. Ele quis tomar cartão amarelo para não jogar contra o Flamengo? Embora na transmissão foi falado em vários canais que ele estaria querendo jogar contra o Flamengo. Eu acho que está na hora do Neymar começar a respeitar um pouco mais o Santos, o trabalho que ele tem, o contrato profissional de trabalho que ele tem com o Santos, tem que ser melhor respeitado. E ele começar a respeitar um pouco mais essa torcida que é uma das poucas que ainda aplaudem ele. Isso só vem falar do canal santista, o Ranzinza vem falando isso há muito tempo. Bom, pro jogo contra o Flamengo, o Rony tá fora, o próprio Neymar tá fora, o Gustavinho tá fora, mas a informação foi corrigida, ele tem condições de jogar contra o Flamengo. Ele não tomou o terceiro cartão amarelo. É isso aí. O jogo do Flamengo é outra coisa completamente diferente. Só para finalizar, eu acho que quando o Santos manda jogos na Vila contra adversários inferiores, não dá para jogar com 2 volantes marcadores. O Santos pode até jogar com 3 volantes, fazer uma experiência para fazer o Neymar não voltar tanto, e ficar mais ali naquele setor, entre a meia-lua da área e próxima área, setor de meia armação. Pode até ser, o Cuca pode até fazer essa experiência. Mas ainda espero uma evolução na parte ofensiva e na parte de criação de jogadas. Eu acho que o Cuca tem material humano para isso, certo? Os grandes problemas, eu digo, é as laterais. E acho que o Santos precisaria de mais um zagueiro. É isso aí, galera.
boa vitória e bom feriado para todo mundo, né? Pelo menos a galera do Peixe vai passar um feriado um pouquinho mais aliviado, né? Estamos aí com fora do inferno. Estamos na frente dos galinha preta nos critérios de desempate. Né? Estamos uma posição na frente deles. E é isso. Né? Por enquanto o chocolate da Páscoa é deles, não é nosso. Esperamos não recebê-los ou não receber esse chocolate no Maracanã. Se a gente sair do Maracanã com empate é um bom resultado. É um bom resultado. Bom, galera, fui. Tchau, Santista Ranzinza volta brevemente. Esse foi o comentário final da boa vitória do Santos. Santos 2, Remo 0 na Vila Belmiro. Fui, galera. Tchau.